a gente já vai fazer uma oração para começar. Não conhecia, na verdade a Lídia é uma história pequena na Bíblia e não é muito falada mesmo, mas vocês vão perceber que tem várias coisas interessantes aí para a gente aplicar em nossas vidas e também assim a título de história mesmo, tem algo bem bacana que eu vou compartilhar com vocês. Então vamos fazer uma oração para a gente começar. No final a gente coloca aí algum motivo de oração, se alguém tiver já dá para colocar, daí no final a gente ora sobre os pedidos, tá? Semana passada eu fiz uma oração pedindo sobre uma professora, acho que vocês lembram, a professora da Antonella, que estava internada, que foi a primeira professora da Antonella. Naquela mesma noite ela faleceu, 38 anos, enfim, né? Mas só Deus conhece, né, a história de cada um. Mesmo assim a gente continua em oração aí pela família, tá? Ela deixou um menino pequeno de 6 anos, então precisamos orar aí pela família da Suzana, tá bom? Então vamos orar aí para começar, e aí eu vou lendo e a gente vai compartilhando um pouquinho da história. Pai, muito obrigada por mais esse tempo com cada amiga aqui, cada familiar, abençoa cada um de nós, tira as distrações, que possamos aplicar a história de Lídia em nossas vidas, que possamos aprender mais hoje com essa história, que o Teu Espírito Santo nos toque e que possamos ser tocadas de fato pela palavra, para que possamos entendê-la e conseguir, e que a gente consiga de fato aplicá-la em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém, meninas? Oi, prima, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. A conversão de Lídia. Então tá lá em Atos 16, dos versículos 11 ao versículo 15. Paulo em Filipos. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangiu a isso. Amém? Então, assim, que informações a gente tem no texto, né? Então, o texto fala que Lídia era da cidade de Tiatira, mas estava em Filipos, na Macedônia. Ela era uma vendedora de púrpura, ela era temente a Deus, estava com algumas mulheres em oração, e vamos ver o que mais aqui. E daí diz que ela ouvia, né, a palavra quando Paulo foi pregar, e que ela teve o coração aberto para que o Senhor a tocasse. Então as informações que nós temos sobre ela são poucas, porém algumas coisas que são interessantes, tá? Então vamos lá. Ela era da cidade de Tiatira, mas estava em Filipos. Como ela era uma vendedora de púrpura, entende-se que ela andava de cidade em cidade, ela era uma comerciante, então ela negociava esses tecidos. Esses tecidos, dei uma pesquisada aí sobre isso, eram tecidos nobres que só a realeza, o clero, né, da realeza, os sacerdotes usavam, porque eram tecidos caríssimos. A cor púrpura era diferenciada para essa alta nobreza usar. E por que é um tecido tão caro? Porque ele tinha um corante roxo
que ele não desbotava. Então, assim, na verdade a gente não consegue comparar com os dias de hoje. Os dias de hoje a gente tem tanta facilidade em tecidos, em roupas. Antigamente era tudo mais difícil. Então, essa mulher, ela tinha uma posição diferenciada na sociedade. Além de ser mulher, porque antigamente o que acontecia? As mulheres normalmente não trabalhavam, eram dependentes dos seus maridos. Ela, então, era uma mulher corajosa. Ela saiu à luta, a trabalhar, tinha uma posição diferenciada nessa sociedade e vendia esses tecidos, então, de cidade em cidade. Coincidentemente, ela estava em Filipos quando Paulo e a sua comitiva passaram por lá. Um pouquinho antes desses versículos, um pouco antes, então a gente começou a ler no 11. Lá no versículo 8, 9, 10, o que acontece ali? Paulo, ele estava viajando de cidade em cidade, pregando a palavra. Quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus falou que ele precisava então pregar a palavra. Era um homem extremamente inteligente e ele começou a fazer isso, né? Anunciar o evangelho. Ele tinha toda uma estratégia para onde ir. Porém, umas noites antes dele estar em Filipos, ele dormiu e em sonho ele teve uma direção de Deus que ele tinha que ir para esse lugar. Ele tinha que mudar a rota para onde ele estava indo e ele tinha que estar em Filipos, na Macedônia. O que as pessoas entendem, né, os estudiosos? Que Deus direcionou, porque Deus sabia que Lídia estaria lá naquele lugar em oração com as mulheres e que ela iria ouvir a palavra e ser tocada, porque Deus faz essas coisas, Deus muda a nossa trajetória, Deus coloca pessoas. Eu acredito que todas nós aqui já pudemos viver experiências assim, de um dia não estar bem, Deus coloca uma pessoa que traz uma palavra, e aí você fala, né, muitas vezes a gente fala, nossa, foi um anjo de Deus. Então, assim, Paulo foi um anjo de Deus enviado para aquele lugar, para que Lídia conhecesse o evangelho. O que eu aprendo dessa história? Eu aprendo o seguinte, então, ali a palavra diz que ela era temente a Deus e era uma mulher de oração. Mas por que ela não conhecia ainda Jesus? Porque tem uma frase muito legal aqui, que fala assim, ó, ela tinha fé, mas essa fé precisava ser aperfeiçoada. Então a minha pergunta hoje para cada uma de nós, para mim e para vocês, será que nós precisamos ter a nossa fé aperfeiçoada? Porque eu acredito que cada um que está aqui, cada uma de nós, teme ao Senhor, sabe o que é certo, o que é errado, porém, até que ponto a nossa fé precisa ser aperfeiçoada? Até que ponto precisamos ouvir alguém falar sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus? Aqui também no texto não fala qual palavra que Paulo trouxe naquele dia. Acredito que é alguma coisa com relação a Jesus mesmo, ou assim, aquele que crê e for batizado será salvo, porque naquele mesmo dia ela foi batizada. Então tinha alguma coisa a ver com acreditar na salvação, né? Acreditar em Jesus e ser batizado. Porque naquela época o batismo também não era uma coisa como acontece hoje, era tudo diferente. Então, assim, ela ouviu a palavra, acreditou na palavra e quis ser batizada. Então, assim, ela teve a fé aperfeiçoada através das palavras que Paulo trouxe naquela pregação, na beira do rio, porque antigamente também era comum eles estarem à beira do rio, ouvindo, orando, em grupos. Ali fala que estavam várias mulheres, porém Lídia teve destaque na Bíblia. Outra coisa interessantíssima, ela foi a primeira mulher da Europa a acreditar no Evangelho e ser batizada, a seguir Jesus. Então, assim, ela tem um destaque muito grande aí. Apesar da gente não conhecer, é um texto pequeno, mas ela foi a primeira mulher. Então, assim, às vezes Deus escolhe alguém que é ousado, que faz a diferença no seu tempo. Eu acredito que ela, como a gente já conversou no início, ela já era diferenciada, porque ela não estava dentro de casa sendo sustentada pelo seu marido. Ela tinha ousadia para sair trabalhar, para vender os tecidos. Então, assim, era uma mulher que Deus podia usar ricamente em vários lugares.
Então, assim, até onde está a nossa ousadia? Será que conseguimos abençoar as pessoas através do Evangelho? Não é fácil, não é fácil. Às vezes a gente está inserido num meio tão difícil, um meio que as pessoas se dizem, né, que nem acreditam em Deus, são ateus. E será que a gente consegue, de um jeito leve, de um jeito peculiar, falar sobre Deus, falar sobre Jesus, sobre essa salvação que só Ele traz, só essa paz que só Ele traz? Então, assim, entendo que essa mulher foi tocada por Paulo e já era uma mulher em destaque, né, no meio que ela vivia, e depois que ela foi tocada, com certeza ficou muito mais ousada e corajosa. Naquele tempo também as pessoas sofriam perseguições, então mesmo assim ela acreditou, foi batizada e todos da sua casa foram batizados. E ali ainda fala assim, que ela depois disso convidou, né, essa comitiva de Paulo para que ficassem hospedados na sua casa. Então ela entendeu assim o recado de Deus. Agora eu preciso hospedar essas pessoas que transformaram minha vida e vou retribuir de alguma maneira. A hospitalidade é algo muito citado na Bíblia, em vários trechos. Várias mulheres exercitaram essa forma, né, de amor com as pessoas. Até que ponto a gente pode ser hospitaleiro, receber alguém, tratar bem, enfim. É um passo também importante de fé. E aqui, o que mais? Vamos lá. Então, Paulo teve essa orientação, foi para Filipos, tocou a vida de Lídia, Lídia foi batizada, todos da sua casa se converteram, chamaram então a comitiva para ficar em sua casa. E agora, nesse pequeno trecho, a gente traz alguns ensinamentos aqui que podemos aplicar em nossas vidas. Então, assim, Lídia era ousada. Somos ousados? Será que não precisamos ter um pouco mais de ousadia no dia a dia, na forma de levar um conselho? De que maneira a gente dá um conselho? Será que é baseado na palavra, nas escrituras, ou é através dos nossos achismos? Então é um ponto aí para se pensar, que tipo de ousadia temos em nosso dia a dia. Outra coisa que precisamos avaliar, precisamos priorizar a nossa fé. Essa mulher, ela já era uma mulher de oração, ela já temia o Senhor, porém ela não priorizava a sua fé. E naquele momento ela foi tocada e a sua fé começou a ser algo que teve a prioridade em sua vida. Então, até que ponto essa fé que nós temos é uma fé que a gente acredita, mesmo não vendo uma direção? Então, assim, temos um problema, né, em qualquer área. Será que acreditamos que Deus pode fazer um milagre? É assim, como eu já venho estudado com vocês em várias semanas, é como um músculo, precisa ser exercitada a fé. Então, assim, como exercitamos a fé? Através de oração, através do estudo da palavra, através de um conselho em cima da palavra para alguém, através de falar do Senhor para outra pessoa. É assim que a gente vai exercitando a nossa fé. Outra coisa muito importante, precisamos estar com pessoas que buscam a Deus. Essa mulher, ela teve a fé transformada, a vida transformada, porque ela estava onde? Estava naquele lugar onde apareceu alguém que tinha uma fé maior que a dela. Então, assim, com quem estamos andando? Será que são pessoas que temem ao Senhor e que têm uma fé maior que a nossa? Isso é bem importante para a gente crescer na fé. Precisamos estar sempre atentos a ouvir o chamado do Senhor. Essa mulher ouviu na beira do rio aquele dia. E será que a gente está, como eu sempre venho também falando aqui, tirando as distrações para ouvir o chamado do Senhor para as nossas vidas? Outra coisa importante, não podemos perder a nossa humildade. Essa mulher, apesar de ter uma alta posição na sociedade, ela era uma mulher humilde, porque ela quis que essas pessoas que ela nem conhecia, mas que trouxeram vida para ela, ficassem em sua casa. Então, até que ponto somos humildes? Será que a humildade é algo que a gente desenvolve todos os dias? É muito importante ter humildade para a gente viver essa fé genuína, para a gente abençoar as pessoas, para a gente ser ousado
ousado na pregação, ousado na maneira de falar. Será que conseguimos falar de Deus? Ou temos vergonha do Senhor? Porque Ele é o único que pode transformar as nossas vidas. Então, assim, se Ele é o único que nunca vai mudar, que sempre vai estar cumprindo as suas promessas, por que temos vergonha de falar dele? Precisamos pensar um pouquinho sobre isso também. Outra coisa, ela não amava o dinheiro, porque assim, mesmo ela sendo uma mulher de posses, ela estava com as pessoas humildes. Então, assim, que o dinheiro seja um servo em nossas vidas e não um senhor. Amém? Então, assim, apesar de ser um texto pequeno, ele trouxe vários ensinamentos aí pra gente, né? Essa mulher, então, foi a primeira convertida na Europa, na época, uma mulher corajosa, porque ela podia sofrer perseguições, porque além imagina, até os homens sofriam perseguições, imagina as mulheres. E uma mulher ousada, corajosa, que estava à frente da sua época, porque ela já comerciava, ela fazia o comércio dos seus tecidos. Além de ela fabricar, ela ainda vendia, então ela provavelmente estava no alto clero lá, ela vivia com os sacerdotes. Então vocês vejam, ela convivia com pessoas que conheciam a palavra, mas ela precisou estar ali à beira do rio, num momento simples, em oração, para ter a vida transformada. Amém? A Cida entrou agora, né, Cida? Tudo bem? Marilena, eu acho que também entrou um pouquinho depois, mas não tem problema, gente. O que acontece? A live vai ficar gravada, ele vai tirar do ar daqui a pouco e amanhã, meio-dia, ele coloca lá no YouTube, tá? Então, para quem não me segue ainda e quer conhecer um pouco mais da palavra de hoje, vai estar amanhã, meio-dia, lá no YouTube, tá? Uma palavra bem bacana, simples, porém é bem importante, assim, sabe? Ela traz também algo que a gente precisa desenvolver aí, tá? Desenvolver mais ousadia, priorizar a nossa fé, estar perto de pessoas que buscam a Deus e que têm uma fé maior que a nossa, estarmos sempre prontos para ouvir o chamado de Deus, nunca perder a nossa humildade e usar o dinheiro como servo e não como senhor de nossas vidas. Amém? Meninas, mais algum comentário? Alguém entendeu algo diferente ali do texto que queira compartilhar? E se quiserem já colocar alguma coisa... Ai, Ângela, eu não sei se eu sei colocar, mas é o seguinte, gente, lá na minha página em cima, vocês vão clicar, tem o link, aí vocês vão clicar, já dá pra seguir lá no YouTube. Eu não sei fazer isso, amiga, colocar aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo. Pior é que não, eu não sei fazer isso, mas enfim, lá na minha página tem um link que dá pra vocês seguirem lá, tá? Se alguém tiver alguma coisa para compartilhar de oração, alguma gratidão, né? Tô agradecendo por alguma coisa, quero pedir alguma coisa, é o momento agora, tá? Pra gente orar e colocar os pedidos aí de oração. E agradecer também por essa palavra e que Deus possa, né? De fato, transformar mais e mais as nossas vidas, que a gente possa buscar mais em oração, buscar mais ler a palavra de Deus. Então, assim, hoje lemos um pequeno trecho. Quem sabe continuar essa leitura ou ler um pouquinho antes. Eu convido vocês a orar e ler um pouquinho mais a palavra. Isso vai fazendo com que a gente tenha mais disciplina, né, no estudo da palavra e na busca pelo Senhor. Amém? Então, nada de oração aí, ninguém quer pedir nada, nem agradecer por nada. Daí a gente já ora e encerra aqui. Aí durante a semana eu coloco o texto que a gente vai estudar na semana que vem. E assim a gente vai seguindo, tá? Provavelmente, meninas, no dia 27 e no dia 4 de julho, eu vou ter que alterar a live de terça para quarta. Porque as meninas, as minhas filhas, fazem aniversário. Uma faz no dia 27 e a outra faz no dia 4. Provavelmente a gente vai sair, fazer alguma coisa. Então daí eu vou mudar essa live para quarta-feira, tá? Então assim, o que acontece e o que eu falei para vocês? Que isso aqui para mim é prioridade, tá? Antes desta prioridade aqui da live está a família. Como eu sempre falo para vocês, o nosso ministério número 1
são os nossos filhos, os nossos cônjuges. Então, assim, eu vou sempre priorizar a família, tá? Segundo lugar, essa live aqui, que é muito importante para mim, porque eu tenho aprendido muito, tenho crescido no estudo da palavra, isso tem sido muito especial para mim. E tenho certeza que tem abençoado pessoas, então isso vai continuar sendo aí uma prioridade na minha vida, tá? Mas é só para avisar vocês que daí vão ser 2 terças que nós vamos ter que mudar para quarta, tá bom? Mas é por um bom motivo. Obrigada pela vida de cada uma de nós aqui, gente, e por essa troca, porque é uma troca isso, tá? Então vamos agradecer aí. Pai, muito obrigada. Obrigada por esse estudo de hoje, que nós possamos aplicar em nossas vidas, que nós possamos ouvir a Tua voz, tirar as distrações, crescer, Pai, na fé, acreditar no que a gente não vê, mas no que o Senhor promete na Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra transforma vidas, Pai. Continua com cada uma de nós, abençoa as nossas vidas com os cônjuges, com os filhos, com os negócios, com o trabalho, com os amigos, que possamos, Senhor, ser luz aonde quer que o Senhor nos coloque, que tenhamos ousadia de falar da Tua palavra, do Teu amor e do Teu cuidado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por cada uma de nós. Amém? Amém. Obrigada, meninas. Vocês são um presente de Deus na minha vida. Cada uma de vocês que está aqui comigo faz com que eu busque mais, e isso é muito especial. É uma troca. Eu estudo, trago a palavra e vocês estão aqui me ouvindo. Então, muito obrigada, tá? Obrigada por cada uma de vocês. Eu oro todo dia pela vida de cada uma de vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus e uma ótima semana para cada uma, tá? Beijão!